Poema Sonetos, do espírito Batista Capelos, do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia Chico Xavier, declamador Delmídio Macedo, da cidade de Guanambi, Bahia. Sonetos. Eu fui e pedi à natureza um dia que me desse um consolo a tantas dores. Desalentado e triste, pressentia, cansada e triste como os sofredores. Encaminhei-me à porta da agonia, corroído por chagas interiores, buscando a morte que me aparecia como o termo anelado aos dissabores, desvendando esse trágico segredo que a alma decifra pávida de medo, com ansiedade e temores dos galés. Mas que atroz remorso me persegue, choro, soluço, clamo e ele me persegue, nesse abismo que se abre ante os meus pés. Ninguém ouve na terra esse lamento da minha dor imensa incompreendida, nas pavorosas trevas desta vida em que eu julgava achar o esquecimento. Tenebrosa essa noite indefinida, cheia de tempestade e sofrimento, no país do pavor e do tormento, onde chora a minha alma enseguecida, onde o não ser a paz calma e serena, que me traria o bálsamo a esta pena interminável, rude, dolorosa? Ninguém, uma só voz não me responde, sinto somente a treva que me esconde na vastidão da noite tormentosa. Sirva-vos de escarmento a dor que trago na minha alma infeliz e sofredora, este padecimento com que pago o desvio da estrada salvadora. Aqui somente ampara-me esse vago pressentimento de uma nova aurora, quando terei os bens o brando afago da luz que está na dor depuradora. Agora sim, depois de tantos anos de tormentos, em meio aos desenganos, espero o sol de novas alvoradas, de existências de pranto e de miséria, para beber no cálice da matéria as essências das dores renegadas. Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um Poema dos Mortos-Vivos. Eu e o nosso querido amigo Delmídio Macedo vamos tentar buscar os meandros da mente de Batista Capelos, né, do poema dos sonetos que ele nos mandou, mas antes eu vou pedir a permissão de Deus, de Jesus, dos mentores e colaboradores desse trabalho para que a gente possa fazer algo assim sensacional e você, que está aí do outro lado, possa compreender e também participar. É só colocar os comentários aí embaixo, que a gente vai respondendo dentro da medida do possível, eu e o vídeo a gente vai respondendo. E o mais importante de hoje, gente, nós precisamos do seu apoio, nós precisamos de que você se inscreva, dê seu like, tanto no meu canal quanto no canal do Delmídio, para a gente poder crescer e fazer a coisa funcionar. A gente está precisando de apoio, principalmente dos espíritas, porque os espíritas não apoiam os espíritas, eles não apoiam, a gente precisa do apoio dessa galera, entendeu? Porque todo mundo tem uma ideia de falar que as outras doutrinas, né, no instante enche o cinema, no instante enche de comentários, no instante fazem, mas os espíritas não fazem, bicho. É impressionante o negócio. Mas bacana. Então vamos lá, nós vamos conversar. Delmídio, seja bem-vindo, vamos que vamos. Dá aí seus quen-quen. Ok, Raf.
Ralph, olá, amigos e amigas, internautas, né? Tudo de bom para vocês aí, muita paz. Estou retornando aqui mais uma vez, né, a este canal do YouTube, Semeador Leal, coordenado pelo meu amigo Ralph Dantas, de Feira de Santana, né? Ao qual eu agradeço de coração pelo convite. Estamos juntos aí, meu amigo. A gente está. Vamos ver se a gente expande isso aí. Depois do Congeb, cara, o negócio foi fantástico lá. Eu não tive tempo ainda de botar o vídeo do Congeb, porque é tanta imagem, tanta coisa, que ontem eu ia passar quase 4 horas só para fazer baixar do celular para o computador, só para ter ideia. A Imagino. quantidade de coisa que eu tinha para botar. Mas vamos lá, então. Nós fizemos já a pré-eleição do nosso Batista Cepelos, né, que está que é no item, ele está como no 19º poeta, né, porque ele vai na ordem alfabética, dentro do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, que atribui-se ser o primeiro livro de psicografia de Chico de 1932. É isso. Não é isso? Batista Cepelos faz parte dessa, digamos assim, desse livro, né? Então é interessante. Mas diga lá sobre Batista, conta para nós sobre Batista. Ô Ralph, e internautas, no último vídeo que participei do canal Semeador Leal, né, no qual nós comentamos naquele momento o poema Vozes de uma Sombra, de Augusto dos Anjos, eu encerrei naquela oportunidade as atividades com um poema de minha autoria falando sobre suicídio, né, com o título Suicídio Nem Pensar. E no comentário que vamos fazer hoje do poeta Batista Cepelos, é isso mesmo? É, isso aí. Ele vem justamente falar em seu poema, sonetos do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografia Chico Xavier. Ele fala do seu suicídio, né? Dos seus sofrimentos no plano espiritual, após cometer este ato aí, nefando contra a vida, né? E aqui nós deixamos o alerta. Quando o corpo físico morre, o espírito, que é imortal, sobrevive com a sua consciência plena, né? E é neste momento que vem a decepção do suicida, que deseja morrer e não morre, deseja se aniquilar e não se aniquila, né? Num sofrimento muito terrível aí. Então, devemos ter fé em Jesus, o mestre dos mestres, né? Quando a dor bater à nossa porta, levemos os nossos pensamentos, com muito carinho ao mestre amigo, e aí, com certeza, ele acalmará os nossos sofrimentos. Olha... Mas, assim, eu digo uma coisa para você. Mas ele revelando essa história, eu acredito que ele, depois da dor que ele teve, né? Porque ele estava noivo, Exatamente. ele estava noivo e estava com o casamento marcado, né? E ele estava apaixonado pelo benfeitor dele, que era o Peixoto Comide, que era o senador, e o senador mata a filha, porque ele se amigou com a história, mata a filha, e acaba também se suicidando. Mas ele, em seguida, segundo as pesquisas, ele foi para o Rio de Janeiro, né, e lá se tornou, como é que se diz? Procurador, né? Procurador, e ele se torna procurador público, né? Mas morre depois, porque foi em 1915 quando ele se torna, mas ele morre em maio de 1915, no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, o que as pesquisas falam, que não se sabe se foi suicídio, aqui para o nosso lado, né? Mas quando nós lemos esse poema dele aí, dá a entender, né? Ele dá a entender, porque quando ele fala que na primeira estrofe, né, deixa eu botar aqui, quando ele pega na primeira estrofe, né, que eu fui pedir à natureza um dia que me desse um consolo de tantas dores, né? Ele foi pedir a Deus, né? Porque ele só não quis falar que era Deus, mas ele foi pedir a Deus o consolo, né? Ele foi buscar o consolo de tantas dores, né?
como sofredor, né? Ele pressentia, cansado e triste como os sofredores. Quer dizer, ele estava desalentado, estava triste, estava cansado, e É foi porque, buscar. assim, a prova dele foi muito dura, né? Seus estudos foram financiados pelo senador Peixoto Gomide. E aí e a convivência com a família dele, deste senador, fez com que ele se apaixonasse, né, pela filha do senador, que, ao contrário ao relacionamento, não sei porquê, né, rapaz? Ele investe no rapaz, né? Financia os estudos, né, dele, e depois ele não aceita de forma nenhuma o namoro, né? Mas conta a história, conta aqui as pesquisas que eu fiz, que o senador, antes de cometer suicídio, revelou que o Batista poderia ser irmão dela. Aham. Né? Então, essa história dele não deixar o casamento é porque ele também não queria revelar a falha dele, né? E foi mais Entendi. falha dele do que do Batista, né? E o senador mata a própria filha e a seguir suicidou-se, né? Que é Aham. um caso assim, triste, né? Porque o próprio Capelos, Cepelos, né? Ele traz essa coisa, né? Do suicídio depois e se mata também, né? De acordo com a história aí que a gente vai ver. Isso é verdade. O que a gente vê também na segunda estrofe, que é quando ele se encaminhou à porta da agonia, quando ele se entrega a isso, né? Quando ele começa a querer tirar a própria vida, né? Como que a alma decifra pávida de medo. Ah, não, essa é na terceira estrofe, perdão. Essa é na terceira estrofe. Então ele tem ainda na segunda, ele corroído por chagas interiores, quer dizer, ele está totalmente quebrado, totalmente arrebentado, né? Cheio de problemas e de angústia, né? O que parecia como termo anelado, buscando a morte como termo, né? Ele, aos dissabores deles, quer dizer, aqui ele revela realmente que para o mundo que ele suicidou, né? O que a história não conta, porque ele foi encontrado morto entre as pedras numa Isso, praia do Rio. Mas aqui exatamente. nessa estrofe ele revela de forma poética, né? De forma bem o suicídio dele como buscando a morte que me parecia como termo anelado aos dissabores. Quer dizer, ele buscou realmente esse subsídio, digamos, não digo subsídio, eu digo mais assim, uma forma grotesca, né? Nossa, contra as leis morais, que é a lei mor. Né? As leis de Deus são imutáveis, né? Nós sabemos que a porcentagem de suicídios que acontece em todo o mundo é muito grande, né? E a depressão está se instalando e se transformando numa doença, né? Do século. E quando ele está ali naquela prova, naquela dificuldade de vida, né? Com todo esse processo de paixão, né? Do não da aceitação do sogro, né? Ele, naquele sofrimento, eu fui pedir à natureza um dia que me desse um consolo a tantas dores. Ele sofria amargamente, né? Vivia angustiado, sem consolo, desalentado. Então, ele pressentia a vida cansada e sofria muito. E, geralmente, essas pessoas que cometem suicídio são materialistas, né? Não acreditam na vida após a morte do corpo físico, né? E nós continuamos com as nossas individualidades, né? Então ele diz: encaminhei-me à porta da agonia, do sofrimento, da angústia, né? Corroído por chagas interiores. Então, quando a depressão se instala, a pessoa fica com chagas, essas chagas interiores, esses sofrimentos, né? E muitas vezes a pessoa não fala para ninguém, fica para si, e isso vai acumulando, né? Ideias suicidas, né? Buscando a morte, que parecia para ele um termo anelado aos dissabores, né? Acabaria com seus dissabores, com as suas angústias. Então, ele vem revelando aí, né? Desvendando esse trágico segredo no capítulo 3, aí, na terceira estrofe, né? É, Que e a ele alma coloca, decifra, pávida de medo, com ansiedade e temores dos galés.
Dos galés é aquela sanção criminal que era colocada naquela época, que o cara mandava para um navio, para trabalhar em um navio, que era uma sanção criminal naquela época, né? Sim, um sofrimento, né? O sofrimento das galés, como falava, que era uma prisão no Código Penal Brasileiro de 1830. Ah. Hein, Ralf, nesse quarto parágrafo aí, o estrofe, ele fala do remorso aí, né? Ele já fala aí, depois do ato do suicídio, no plano espiritual, na minha visão, né? Mas há que atroz remorso me persegue, choro, soluço, clamo e ele me segue. Eu acho que é no plano espiritual, logo após o suicídio, eu penso. No umbral, né? Porque se a gente for pensar, essa parte, ele está no umbral, sofrendo, sendo perseguido, assim como a gente viu também no André, né? no nosso lar, no André Luiz, no nosso lar, que ele fala da perseguição que ele teve, né? Dos espíritos que estavam ao lado dele, que gritavam, o chamavam de suicida. Sim. Só depois de muito tempo é que o André soube que ele era o suicida indireto. Exatamente. Então, esse remorso que ele tem, porque assim é um sofrimento muito grande, porque o suicida ele quer acabar com o sofrimento, ele quer desaparecer e não desaparece. Então, choros, soluços, então ele clama, né? E essas perseguições nas zonas umbralinas, como você mesmo falou e citou aí o André Luiz, André passa ali 8 anos nas zonas umbralinas, sofrendo, angustiado. Claro que a equipe de Clarencio e Jesus sempre está ali ao lado desses espíritos, mas só serão resgatados quando eles aumentam a sua sintonia no bem. Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? No arrependimento profundo, né? Porque enquanto você não se arrepende, está cheio de orgulho, Exatamente. vaidade e egoísmo, você não consegue atingir o grau de arrependimento que lhe dá a condição para ser resgatado e ser... Aumentando a sintonia, né? E ele lembra justamente, André Luiz lembra justamente da oração que a sua mãe lhe ensinou quando ele era criancinha. E ele faz com emoção, porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, e quando nós fazemos uma oração poderosa, como ele fez naquele momento, aí sim acontece uma movimentação, umas ondas gigantescas de amor que atingem os espíritos superiores, como aconteceu com Clarencio, né? E Clarencio diz, olha, nós estamos aqui já há algum tempo aguardando esta oportunidade. Foi quando ele fez aquela uma cama improvisada, né, para conduzi-lo ao nosso lar. É muito lindo e maravilhoso essas narrativas. Essas são sensacionais. É que no caso do Batista, que ele fala já nesse segundo soneto, porque na realidade esses sonetos que a gente está são 3 sonetos, são 3, né? São 3 sonetos que ele escreve sobre essa passagem, essa interseção do momento da vida dele, do desalento, o período que ele está no umbral e depois o resgate dele. Ele cria uma ponte, ele mostra uma ponte com os 3 sonetos em 3 momentos da vida dele. É como se ele contasse minhas angústias, ou seja, ele conta as angústias dele nesse lance em 3 sonetos, e são os únicos sonetos que ele coloca nesse livro, do Parnaso de Além Túmulo, de Chico, de vários poetas, né, que começou com os poetas. E aqui no segundo soneto que ele começa, ninguém ouve na terra esse lamento. Claro, ele está do outro lado. Por mais que ele gritasse do outro lado, a gente não escuta nem a nós mesmos, a gente não escuta os nossos mentores, é difícil pra caramba. Então, ele estava gritando e ninguém o ouvia, né? Uma dor imensa, incompreendida nas pavorosas trevas. Olha onde é que ele estava, pavorosas trevas. Não que acreditasse em céu e inferno, mas ele estava nas próprias trevas, naquilo que ele próprio, podemos dizer assim, semeou. Né? No caso, ele semeou isso aí. Então, ele está colhendo nas trevas aquilo que ele buscou, não é isso? Exatamente. Só lembrando, né, que não é Deus que pune o indivíduo, né? Não é Deus, mas nós mesmos nos punimos, né? E quando nós cometemos o suicídio,
nós estamos prejudicando o corpo material, mas também o corpo espiritual. E nessa sintonia, nós mesmos nos conduzimos para essas zonas umbralinas, né? Onde o espírito passa ali por um determinado tempo até ser recolhido para continuar sua evolução, porque não existe o inferno eterno e nem o céu ocioso, né? E é justamente como você falou, ninguém ouve na terra esse lamento, ele gritava, ele queria sair daquela angústia, né? Daquelas trevas. Daquela agonia, né? E ele queria ver o esquecimento, julgava achar o esquecimento, mas estava tudo vivo ali em sua mente, né? Ele achava que com a morte dele ele podia ser esquecido, pronto, morreu o assunto, ninguém vai me lembrar, mas ele continuava sendo nas pavorosas trevas, ele estava sendo perseguido nas pavorosas trevas de uma forma tão gritante, né? E aí, na segunda estrofe do segundo soneto, a gente fala: tenebrosa essa noite indefinida. Quer dizer, para ele era tudo noite durante muito tempo, era tudo escuro, tudo não fechado. Tinha fim. Não tinha fim para ele, né? E tinha o quê? Cheio de tempestade e sofrimento, porque era como ele estava se sentindo. Como se estivesse no meio, o tempo fechado, chuva constante, relâmpagos, raios. É como a mente dele estava trabalhando dentro no país do pavor, como eles chamam aqui, né? No país do pavor, do tormento. E quando o espírito está nesta situação, ele pensa estar ali no inferno eterno, que não vai ter fim, de tanto sofrimento e angústia, né? No país do pavor e do tormento, onde ele sofre muito, né? Então, é melhor enfrentarmos as dificuldades aqui na Terra, os sofrimentos da Terra, do que cometermos um ato como este do suicídio, porque lá o sofrimento é muito maior e difícil, né? Onde chora completamente o indivíduo, né? Em angústias. Isso é verdade. Para quem não assistiu, assista o filme lá do Robbie Williams, como é que é? Esqueci o título dele agora. Bom, que ele conta essa história da esposa dele, que ele vai resgatar. Sim, exatamente. E interessante, né, que aí esse próprio o ator que interpreta, né, depois ele entra em depressão, e é por isso que nós alertamos muito sobre a depressão, né? E ele fez aquele filme maravilhoso, né, do plano espiritual. Mesmo assim, claro que nós não estamos julgando ninguém, né? Cada momento de cada um, mas Deus, inclusive Maria de Nazaré, que cuida dos suicidas no plano espiritual, com muito carinho. E Judas Iscariotes foi resgatado por quem? Por ela mesma, Maria de Nazaré, né? E aí ele é resgatado, tem novas oportunidades, e ele reencarna, então, em uma de suas reencarnações, como Joana d'Arc, né? Isso é verdade. Bacana. Vamos lá, então. Aqui, na terceira estrofe, ele faz uma pergunta, né? Ele se pergunta sobre onde alcançar, onde é essa paz, né? Que ele queria tanto. E ele pergunta onde é que está isso, porque eu já não aguento mais, né? Ele já está desesperado. Essa pena interminável. Essa coisa... Né? Como é que, eu acho que nesse ponto é quando ele começa a se entregar Ele já começa a questionar em oração, praticamente. Essa pergunta é uma oração. Já é uma oração, concordo. Já é uma oração, porque ninguém... já na quarta estrofe, quando ele entra, uma só voz me responde, né? Não me responde. Quer dizer, ele está desesperado, ele está gritando e ninguém responde a ele. Ele deve ter sozinho no meio do umbral, numa escuridão, numa tempestade, sofrendo, né? Nessa que ele coloca aqui, na vastidão da noite tormentosa, né? Quer dizer, a noite era tormentosa o tempo todo, como ele falou antes, né? Que você não tinha noite, você era só noite, escuridão, e ele não conseguia responder isso aí. Realmente de um sofrimento muito intenso que ele muito passou, grande. Né? E aí nós temos que fazer essa base, né, pegando esse soneto e fazendo um paralelo com o sofrimento de André Luiz, que é a base, né, de uma informação
dessa zona umbralina. Aí André Luiz fala assim, que a barba dele cresceu, as roupas rasgaram. Aí muitas pessoas perguntam, mas como é que a barba do espírito ela pode crescer, né? É porque o perispírito é semimaterial, é matéria, é semimaterial, né? Elástico, fluídico, semimaterial, e a barba dele realmente cresceu ali nas zonas umbralinas, né? E ele estava numa situação muito difícil, né? Mesmo porque ele está carregado do que ele trouxe, né? Ele ainda está trazendo, ele ainda está ligado à matéria, ele não consegue se desvencilhar como princípio inteligente e como espírito, que é o caso do Batista. O Batista ele estava ligado ainda a isso, ele continuava sofrendo, né? E esse sofrimento não parava numa noite sem fim. Na vastidão da noite tormentosa, né? Sofrendo muito. E aí ele queria que alguém o ouvisse, né? Mas aconteceu, claro, né? Depois que ele é resgatado, ele teve a oportunidade. Ele consegue trazer e acaba trazendo esse primor de poema, de sonetos, para que a gente possa hoje estar nos deleitando com essa figura. E aqui, já no terceiro soneto, né, que ele coloca: sirva-vos de escárnio da dor que trago na minha alma infeliz e sofredora, este padecimento com que pago o desvio da estrada salvadora. Quer dizer, ele está colocando aqui que ele está pela dor, e agora ele está agradecendo a dor pelo desvio que ele cometeu da estrada salvadora, que é uma reencarnação. Gente, a gente precisa entender o seguinte: a reencarnação, por mais que a gente não curta muito o negócio, que a gente sofre muito, mas a cada vida que nós estamos aqui é uma forma da gente aprender sobre o nosso caminhar aqui dentro. E a gente está melhorando a cada momento, né? A gente pode dizer assim que hoje nós somos a melhor versão de nossas vidas, e somos. Claro. O que nós já fomos no passado, nós somos a melhor versão de nossa vida, entendeu? E que a gente tem que agradecer o tempo todo. O tempo todo. Aqui, quando ele fala sirva-vos de escarmento, o que é o escarmento? Escarmento são as experiências, a experiência que ele passou. Então, sirva-vos de escarmento. Quer dizer, esse sofrimento é para que nós possamos ter essa alerta, né? Que nós não devemos pôr fim ao corpo físico, porque o corpo físico é um empréstimo que Deus nos dá para que nós possamos passar uma temporada aqui na Terra. Então, nós temos que cuidar deste corpo maravilhoso, né, que é o nosso corpo físico, cuidar dele, para que um dia nós possamos retornar ao plano maior de acordo às nossas necessidades e de acordo às leis de Deus. Isso é verdade. Isso é uma história que a gente tem que ver que esse ensino, como você falou do escarmento, que sirva-vos daquilo que eu estou ensinando a vocês, do que eu estou passando para vocês, para que vocês não façam, como você disse, o que eu fiz para poder aliviar minha dor, porque não alivia, piora. Exatamente, piora, viu, rapaz? Piora. E os espíritos, eles vêm através dos médiuns fazer isso. Não façam esse ato nefando, não cometam esse ato nefando, porque o sofrimento do outro lado é muito maior. E outra coisa, Ralph, não é só apenas o sofrimento do outro lado. Na próxima encarnação, por exemplo, que o perispírito vai moldar o novo corpinho, se ele maltratou o cérebro, ou o intestino, ou a garganta, vai trazer consequências, porque o perispírito vai moldar e vai trazer essas consequências no novo corpinho. Aí nasce alguém com anencefalia, hidrocefalia, é castigo de Deus? Não, é porque em uma outra existência danificou esse espírito, danificou o corpo material e o corpo espiritual. Até se fala que os autistas são espíritos que cometeram suicídio em outras a minha filha Jéssica nasceu com anencefalia, como eu já falei aqui em outras vezes. Anencefalia, né? Aí o que acontece é justamente isso: o perispírito molda o novo corpinho com relação, por causa daquilo que ele fez no passado, né? E aqui já na segunda estrofe, né, do soneto: aqui somente ampara-me esse vago
pressentimento de uma nova aurora. Quer dizer, ele já começou a desenvolver um novo momento, uma nova história. Já tem uma nova visão de vida, né? Ele já começou a sair da escuridão, né? Ele está aqui nessa aqui, ele mostra que ele saiu da escuridão, que ele está completamente fora, né? Quando ele começa a vislumbrar o novo mundo, não é isso? Exatamente. E já pensando nessa nova aurora também, já pensando na reencarnação, quando terei os bens, o brando afago da luz que está na dor depuradora. E quando ele fala em dor depuradora, nós geralmente falamos que a dor é triste, é ruim, sofremos, tal, mas a dor, ela alavanca o nosso progresso, né? É só através da dor. Quando você está assim, distante de Deus, quando a dor bate à sua porta, você corre para os braços de Deus, corre para os braços de Jesus, procura uma religião para justamente sair desse sofrimento. Né? Então, a dor é depuradora. A dor, ela te ajuda a alavancar e crescer. Isso é aquilo que a gente começa a nos entender, é quando a gente vai buscar aquilo que está dentro de nós. Por que eu estou sentindo essa dor? É quando a gente pergunta para nós, onde está essa dor? E aí a gente pergunta para Deus, Deus, por que eu estou sentindo isso? E ele vem disso, você está sentindo isso por isso, por isso, por isso, por isso. E você, a culpa é sua, não é minha. A semeadura foi sua. Você está buscando isso. Seja por orgulho, seja por vaidade, seja pelos 3 pilares, né? Orgulho, vaidade e egoísmo, que a gente tem esse problema. Nós temos que agradecer muito a terceira grande revelação, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, coordenada por Jesus, que vem trazer todas essas informações para nós, informando que somos espíritos imortais e que nós temos oportunidades, quantas vezes necessárias forem, para o nosso progresso. Por isso, Deus é amor, Deus é Pai, e Ele nos ama de verdade, né? Então, os etéreos têm o pressentimento de uma nova aurora. O que isso quer dizer? Com uma nova aurora. O que ele quer dizer com isso? Com uma nova oportunidade de reencarnação para corrigir os seus erros, né? Ele já tem essa visualização. Ele já encontrou essa... Ele não diz como foi que ele encontrou essa nova aurora, ele só diz que encontrou. Ele não fala como ele chegou a como ele chegou a isso, né? Nesse poema ele não fala, mas é aqui já na terceira estrofe, aí ele diz, agora sim, olha lá, agora sim, depois de tantos anos, olha só, tantos anos de tormentos em meio aos desenganos, parnasianista brabo, espero o sol de novas alvoradas. Veja, agora ele estava deslumbrante, ele percebeu a dor e entendeu que ela era necessária, né? Os tormentos levou muito tempo, levou muita cacetada para poder acordar assim como nós, né? Então, assim, a gente não está aqui à toa. Então, essa declaração dele é uma declaração de amor, podemos dizer, assim, a si próprio e a Deus, né? Quando ele fala sobre isso. Exatamente, velho. E aí esse sol, né? A sua mente, o seu eu interior, depois depois de uma oração, depois de ter percebido, né, este sofrimento, ele quer sair dessa situação. E naturalmente ele foi resgatado, né, por uma equipe de Jesus para continuar aí a sua evolução, né? Isso é verdade. Já na última estrofe desse poema, que a gente podemos assim dizer, deixa eu abrir aqui, de existências de pranto e de miséria, quer dizer, da existência que ele teve de pranto, porque provavelmente ele deve ter visto as outras vidas dele, para beber no cálice da matéria, quer dizer, ele já está voltando à matéria, para beber do cálice da matéria, a essência das dores renegadas, ou seja, ele vai resgatar essas dores, ele vai beber do cálice da matéria, né? E vai se depurar como nós aqui, nesse pequeno orbe. Beber no cálice da matéria, para
para que ele possa mergulhar na carne, né? Assumindo um novo corpo físico, para que ele possa saldar os seus débitos perante as leis divinas. Só lembrando que Deus não pune ninguém, né? Como já falamos, né? Nós mesmos que nos punimos, e quando não cumprimos as leis de Deus, que são as leis imutáveis, nós sofremos as consequências, né? E como ele é Pai amoroso, nos dá oportunidades de crescimento através da reencarnação, quantas vezes necessárias forem para o nosso progresso, né? Só lembrando que Cepelos, ele tem uma obra dele que foi prefaciada por Olavo Bilac, hein? Ele... Sim. Sua internet parou. Um poeta conhecido. Sua internet deu uma pausa aí. Repete isso aí, porque sua internet deu uma pausa. Então, em 1906, ele escreveu Bandeirantes, né, que foi uma obra prefaciada por Olavo Bilac, o grande poeta, né, sendo reconhecido nesta obra como autor parnasiano. Então, ele foi bem conhecido, né? E quando ele traz esse soneto, através de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, ele vem nos alertar sobre esse tema tão importante para nos alertar sobre o suicídio, né? Que nós não devemos fazer isso. Os parnasianos já tinham essa mania. Os poetas parnasianos tinham essa coisa da paixão exacerbada, né? De uma coisa quase que visceral com relação à vida, e acabava ceifando a própria vida com relação a isso, né? E é como o Emmanuel fala no Caminho, Verdade e Vida, né? É razoável que todos os homens procurem compreender as substâncias dos atos que praticam nas atividades diárias, né? A nossa observação naquilo que nós fazemos no dia a dia, aquilo que nós queremos para nossos corações, para que a gente possa, quando desencarnar, não passar tanto tempo num balcão. Mas é como eu sempre falo, né? Meu banquinho já está lá plasmado, tal, vou ficar sentadinho lá. Por isso a importância, viu, Ralf, de nós espíritas retirarmos a candeia debaixo do alqueire, estar divulgando, né, essa doutrina tão maravilhosa para as nossas vidas, e que as pessoas tenham conhecimento, né, e aí nós estaremos evitando os suicídios, porque nós sabemos que a cada minuto várias pessoas passam por esse processo de suicídio, justamente por desconhecerem, né, que existe vida após a morte, né, nossa individualidade, nosso eu interior. E a gente sempre procurando entender essa história da regeneração, né, que a gente precisa entender que o regenerado, que a gente tem que entender que a gente não pode modificar ninguém, vai ter que se modificar, né? E já se passaram muitos homens regenerados nesse pequeno orbe, aqui antes da regeneração, mas só que eles são classificados depois como santos. Exatamente. Entendeu? Os caras passam a ser santos, porque eles conseguiram ou não, vamos botar esse cara lá para cima, porque aí ele vai servir como exemplo para ver se a gente veja quantas pessoas já servem de exemplo para que nós possamos melhorar as nossas vidas e nos transformar diante dos nossos dia a dia, né? Aquilo que a gente busca nos nossos dia a dia. Nós já estamos nessa transição planetária, né, de provas e expiações para a regeneração. E é claro que nós precisamos modificar o nosso eu interior para depois conseguirmos, né, modificar aos outros ou ao mundo. Ninguém modifica ninguém, mas nós podemos, com os nossos exemplos e com os conhecimentos que a doutrina nos traz, ir irradiando energias positivas por todo o planeta, e assim, com certeza, porque Jesus está no leme dessa embarcação. Nós vemos as guerras, né, que está acontecendo aí em vários países, mas nós geralmente ficamos preocupados,
mas com certeza Jesus está no leme dessa embarcação e vai nos conduzir para Porto Seguro. Isso é um ponto que a gente tem que entender o que é esse Porto Seguro, né? Ele oferece o Porto Seguro, mas a gente tem que querer esse Porto Seguro, querer chegar a esse Porto Seguro. Não é só simplesmente, Deus vai me dar isso aí, tá, tudo bem, mas se esforce. Nós temos que nos esforçar, correr atrás, né? Tem que ser por mérito. Para conseguirmos, claro. Sem mérito, ninguém consegue nada. Se você não estuda, você não chega onde você quer. A menos que você receba de herança. Mas se você não souber aproveitar também a herança, perde tudo. Agora, Ralf, assim, esse Porto Seguro, na minha opinião também, é este mundo de regeneração, porque a Terra ainda o mal sobrepuja o bem. E nesse mundo de regeneração vai ser o contrário, o bem vai dominar. Então, quem não acompanhar essa evolução, né, porque vai ser filtrado através da reencarnação, só reencarnará aqui na Terra quem está com esse propósito de ajuste das leis imutáveis de Deus, de amor, que estarão aqui. Aqueles outros, né, que não acompanharem essa evolução irão mudar de casa, né? Vamos mudar de casa. O nome da casa já existe. Entendeu? A gente tem que entender também que não vai ser de uma hora para outra que o mundo vai entrar em regeneração. Nós temos que entender que esse é um processo que deve levar mais de 1000 anos para a gente poder chegar a um nível de entendimento do que seja regeneração. Né? Vai levar muito tempo ainda, não vai ser de uma hora para outra. Dia 1º de janeiro de 2058, o mundo vai ser uma coisa linda. Aí, só que se a gente pensar, só tem alguns anos aí, alguns de nós aqui vão estar vivos ainda, então a gente está carregando isso aqui ainda para lá. A gente vai ter que reencarnar, se não aqui, mas tentar reencarnar aqui. Vamos tentar reencarnar aqui, cara, porque Quiron não vai rolar, não. Nós temos que entender o seguinte, que a Terra, do jeito que está, né, a gente fica até triste com o que está acontecendo. Depois da vinda de Jesus e de outros profetas, né, que trouxe o amor, que trouxe a caridade, a fraternidade entre os homens, e ainda está acontecendo isso, por este motivo, observando isso que está acontecendo na Terra, claro, que vai demorar um pouco ainda, né, a atingirmos essa regeneração, mas gradualmente, aos pouquinhos, ela vai acontecendo, né, durante esse processo. Porque na realidade, né, a Terra, a gente só vai conseguir mudar quando nós mudarmos moralmente. Né? Não é intelectualmente falando, é moralmente. Moralmente. E moral. Intelectual, para a gente poder entender o que está acontecendo com o planeta Terra e de que forma, moralmente, eticamente, nós podemos melhorar esse momento que a Terra está passando, que na realidade o que a Terra está passando são os homens que estão passando, né? Os homens, porque a Terra ela se autorregenera. Né? A Terra, ela, ao longo, se a gente perceber, desde quando ela foi criada, há 4,5 bilhões de anos atrás, para o que ela é hoje, né? Ela já se regenerou muito, já passou por eras glaciais, dinossauros, um monte de coisa. E hoje nós estamos com o que é quase sutil, porque é muito sutil para o que ela já foi no tempo primitivo. É sutil o negócio. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, e a Terra também, ela vai se tornando mais sutil ainda. E a gente vai entendendo essa sutileza como um benefício de Deus para o nosso crescimento espiritual e moral, que não é, né? Crescimento espiritual, moral, intelectual, para que a gente possa melhorar não só a nossa vida, mas ter o pensamento coletivo. Nós temos que começar a entender que é um pensamento coletivo, é um olhar holístico para as nossas vidas, né? A gente tem que entender que a gente tem para a gente entrar nessa questão regenerada, que nós estamos assim reabilitados perante as verdades eternas. E quais são as verdades eternas?
a lei de justiça, amor e caridade, que são leis imutáveis. Né? É isso, Exatamente. essa coisa que se tem. Isso quem fala é Emmanuel, mas aliás, foi Emmanuel, não, aqui foi Hamed. Então, Hamed nos fala isso também na sua história, né? O que é um povo regenerado, o que é a regeneração, né? O que é a justiça, pode colocar diante dessa provação, diante daquilo que a gente tem, né? É o que você falou, né? Quando nós falamos terra, nós estamos falando da nossa moral, do ser humano em si, né? Porque a terra é de provas e é de expiações por causa das nossas imperfeições, dos nossos erros, né? De não cumprirmos as leis divinas. Então, vai depender, claro, de cada um de nós. Mas já estamos evoluindo e vamos continuar. É aquilo que você sempre fala, né? Hoje nós estamos melhores do que ontem, né? Conhecendo essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Na realidade, a gente acabou sendo os trabalhadores da última hora, né? É verdade. Queridos amigos, querido Delmídio, você, assim, diante dessa maravilha de bate-papo ping-pong, como eu chamo, eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a sua participação aqui no Poema dos Mortos-Vivos, e assim sempre preenchendo esse momento de muita alegria, de muito amor, e que a gente possa ainda ter muitos poemas para a gente discutir e levar essa voz tão necessária para esse mundo, que a gente precisa entender e respeitar os direitos de todos os demais, respeitar ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmo. Né? Eu que tenho que agradecer, Ralph, pela grande oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando do Espiritismo, dessa terceira grande revelação, aqui no canal do YouTube Semeador Leal, né, e desejar aos internautas, às pessoas que vão nos assistir posteriormente, que possam entender e buscar, né, esses conhecimentos que a doutrina nos traz, porque é a luz, né? É o farol que ilumina as nossas mentes. E eu tenho acompanhado aí o seu canal, viu? Vendo os seus trabalhos, porque eu estou participando pela segunda vez aqui do seu canal, mas eu estou acompanhando lá o trabalho belíssimo que você está fazendo, né, na divulgação dessa doutrina tão maravilhosa. Você com as suas músicas, né? Eu acho barato. Sensacional, é sensacional. E que Papai do Céu possa continuar te iluminando, né, para que você possa continuar nesse caminho do bem, do amor ao próximo, aqui no canal do Semeador Leal. Não, e você, porque assim, eu acho que nós, tanto você no seu canal, quanto eu e tantos outros, né, para que a gente possa se unir, fazer dessa união algo grandioso não para nós, eu digo para Deus, porque a gente está aqui para servir a Deus e ao próximo. E o que a gente está fazendo aqui é justamente servir ao próximo, servir a você que está aí do outro lado, trazer alguma luz. Mas não se esqueça, não só é a questão só o espiritismo. Você tem o catolicismo, você procura a sua igreja, procure buscar Deus dentro daquilo que você pode buscar nas suas igrejas, nas sinagogas, nos templos, não importa. Busque a paz interior para que você não sofra e não entre nessa vibe de depressão, de passar mal e se entregar ao desperdício de uma reencarnação. Agora, é bom alertar também o seguinte, né? Porque a depressão também pode ser material, né? Então, procurar um médico, um psicólogo, né? E junto a esse tratamento, procurar Deus, né? Independentemente da religião, como você falou, né? Porque é importante estarmos nessa caminhada para Deus. Fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo, não é fora do catolicismo, não é fora do evangélico, não, é fora da caridade. Um ateu mesmo pode ser caridoso e fazer aquilo que Deus deseja que ele faça, né? Então, amar o próximo como a si mesmo é o elo entre nós e o divino. E com essas palavras maravilhosas que Delmídio falou, fora da caridade não há salvação,
Eu quero deixar aqui o meu forte abraço, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores e colaboradores desse canal. Um forte abraço para vocês e até a próxima com Delmídio e Ralph Dantas. Queridos, um abraço bem grande, paz e luz. Um abraço a todos, felicidades.